Epílogo do Livro Verde. Prólogo. Feitiçaria e santidade, disse Ambrose, são as únicas realidades. Cada um é um êxtase, uma retirada da vida comum. Cograve ouviu, interessado. Ele tinha sido trazido por um amigo para esta casa decadente em um subúrbio ao norte, através de um velho jardim até o quarto onde Ambrose, o recluso, cochilava e sonhava com seus livros. Sim, ele continuou, a magia é justificada por seus filhos. Há muitos, eu acho, que comem crostas secas e bebem água, com uma alegria infinitamente mais aguda do que qualquer coisa dentro da experiência da epicúria prática. Você está falando dos santos? Sim, e dos pecadores também. Acho que você está caindo no erro muito geral de confinar o mundo espiritual ao supremamente bom, mas os supremamente ímpios, necessariamente, têm sua parte nisso. O homem meramente carnal e sensual não pode ser um grande pecador, assim como não pode ser um grande santo. A maioria de nós é apenas criaturas indiferentes e confusas. Nós vagamos pelo mundo sem perceber o significado e o sentido interior das coisas, e consequentemente, nossa maldade e nossa bondade são igualmente de segunda categoria, sem importância. E você acha que o grande pecador, então, será um asceta, assim como o grande santo? Grandes pessoas de todos os tipos abandonam as cópias imperfeitas e vão para os originais perfeitos. Não tenho dúvidas de que muitos dos mais elevados entre os santos nunca fizeram uma boa ação, usando as palavras em seu sentido comum. E, por outro lado, houve aqueles que tocaram as profundezas do pecado, que em toda a sua vida nunca fizeram uma má ação. Ele saiu da sala por um momento, e Cograve, em grande prazer, virou-se para o amigo e agradeceu a apresentação. Ele é grande, disse ele. Nunca vi esse tipo de lunático antes. Ambrose voltou com mais uísque e ajudou os dois homens de maneira liberal. Ele abusou da seita abstêmia com ferocidade, enquanto entregava-o, servindo um copo de água para si mesmo, estava prestes a retomar seu monólogo, quando Cograve interrompeu. Não aguento, sabe, disse ele, seus paradoxos são monstruosos demais. Um homem pode ser um grande pecador e ainda assim nunca fazer nada pecaminoso. Venha! Você está muito enganado, disse Ambrose. Nunca faço paradoxos, eu queria poder. Eu apenas disse que um homem pode ter um gosto requintado em Romané e Conte, e ainda assim nunca tenha bebido 4 cervejas. Isso é tudo, e é mais um truísmo do que um paradoxo, não é? Sua surpresa com minha observação se deve ao fato de você não ter percebido que é pecado. Oh, sim, há uma espécie de conexão entre o pecado com a letra maiúscula e as ações que são comumente chamadas de pecaminosas, com assassinato, roubo, adultério e assim por diante. Praticamente a mesma conexão que existe entre A, B, C e literatura fina. Mas acredito que o equívoco, é quase universal, surge em grande parte de olharmos para o assunto através de espetáculos sociais. Pensamos que um homem que faz mal para seus vizinhos deve ser muito mau. Assim ele é, do ponto de vista social, mas você não pode perceber que o mal em sua essência é uma coisa solitária, uma paixão da alma solitária e individual? Realmente, o assassino médio, enquanto assassino, não é de forma alguma um pecador no verdadeiro sentido da palavra. Ele é simplesmente uma fera da qual temos que nos livrar para salvar nossos próprios pescoços de sua faca. Eu deveria classificá-lo mais com tigres do que com pecadores. Parece um pouco estranho. Eu acho que não. O assassino não mata por qualidades positivas,
mas por qualidades negativas, falta-lhe algo que os não assassinos possuem. O mal, é claro, é totalmente positivo, só que está do lado errado. Você pode acreditar em mim que o pecado em seu sentido próprio é muito raro, é provável que tenha havido muito menos pecadores do que santos. Sim, seu ponto de vista é muito bom para fins práticos e sociais. Somos naturalmente inclinados a pensar que uma pessoa que é muito desagradável para nós deve ser um grande pecador. É muito desagradável ter o bolso roubado, e declaramos que o ladrão é um grande pecador. Na verdade, ele é apenas um homem não desenvolvido. Ele não pode ser um santo, é claro, mas ele pode ser, e muitas vezes é, uma criatura infinitamente melhor do que milhares que nunca quebraram um único mandamento. Ele é um grande incômodo para nós, eu admito, e nós o prendemos muito apropriadamente se o pegarmos, mas entre sua ação incômoda e antissocial e o mal. Oh, a conexão é das mais fracas. Estava ficando muito tarde. O homem que trouxera Cograve provavelmente já tinha ouvido tudo isso antes, já que ajudou com um sorriso suave e judicioso, mas Cograve começou a pensar que seu lunático estava se transformando em um sábio. Sabe, disse ele, você me interessa imensamente. Você acha, então, que não entendemos a verdadeira natureza do mal? Não, acho que não. Superestimamos e subestimamos. Tomamos as inúmeras infrações de nossos estatutos sociais, os regulamentos muito necessários e muito apropriados que mantêm a companhia humana unida, e ficamos assustados com a prevalência do pecado e do mal. Mas isso é realmente um absurdo. Veja o roubo, por exemplo. Você tem algum horror ao pensar em Robin Hood, nos caterins das terras altas do século XVII, nos soldados do musgo, nos promotores de companhias de nossos dias? Então, por outro lado, subestimamos o mal, damos uma importância tão grande ao pecado de mexer com nossos bolsos, e nossas esposas, que nos esquecemos completamente do horror do pecado real. E o que é pecado? Disse Cograve. Acho que devo responder à sua pergunta por outro. Quais seriam seus sentimentos, sério, se seu gato ou seu cachorro começassem a falar com você e a discutir com você em sotaques humanos? Você ficaria sobrecarregado de horror. Eu estou certo disso. E se as rosas do seu jardim cantassem uma música estranha, você enlouqueceria. E suponha que as pedras na estrada começassem a inchar e crescer diante de seus olhos. E se a pedrinha que você notou à noite tivesse brotado flores pedregosas pela manhã? Bem, esses exemplos podem lhe dar alguma noção do que o pecado realmente é. Olhem aqui, disse o terceiro homem, até então plácido, vocês dois parecem bastante tensos. Mas vou para casa. Perdi meu bonde e terei que caminhar. Ambrose e Cograve pareceram se acalmar mais profundamente quando o outro saiu para o início da manhã enevoada e a luz pálida das lâmpadas. Você me surpreende, disse Cograve. Eu nunca tinha pensado nisso. Se for realmente assim, é preciso virar tudo de cabeça para baixo. Então a essência do pecado realmente é: na tomada do céu pela tempestade, parece-me, disse Ambrose. Parece-me que é simplesmente uma tentativa de penetrar em outra esfera mais elevada de uma maneira proibida. Você pode entender por que é tão raro. São poucos, de fato, que desejam penetrar em outras esferas, superiores ou inferiores, de maneiras permitidas ou proibidas. Os homens, em massa, estão amplamente satisfeitos com a vida como a encontram. Portanto, há poucos santos, e pecadores, no sentido próprio, são ainda menos, e homens de gênio, que às vezes participam de cada personagem, também são raros. Sim, no geral,
talvez seja mais difícil ser um grande pecador do que um grande santo. Há algo profundamente antinatural em si? É isso que você quer dizer? Exatamente. A santidade requer um esforço tão grande, ou quase tão grande, mas a santidade trabalha em linhas que antes eram naturais, é um esforço para recuperar o êxtase que havia antes da queda. Mas o pecado é um esforço para obter o êxtase e o conhecimento que pertencem somente aos anjos, e ao fazer esse esforço o homem se torna um demônio. Eu lhe disse que o mero assassino não é, portanto, um pecador, isso é verdade, mas o pecador às vezes é um assassino. Gilles de Raiz é um exemplo. Então você vê que enquanto o bem e o mal não são naturais para o homem como ele é agora, para o homem o ser social, civilizado, o mal é antinatural em um sentido muito mais profundo do que o bem. O santo se esforça para recuperar um dom que ele perdeu, o pecador tenta obter algo que nunca foi seu. Em resumo, ele repete a queda. Mas você é católico? Disse Cograve. Sim, sou membro da Igreja Anglicana perseguida. Então, que tal aqueles textos que parecem considerar como pecado que você colocaria como um mero abandono trivial? Sim, mas em um lugar a palavra feiticeiros vem na mesma frase, não é? Isso me parece dar a nota-chave. Considere. Você pode imaginar por um momento que uma declaração falsa que salva a vida de um homem inocente é um pecado? Não, muito bem. Então, não é um mero mentiroso que é excluído por essas palavras. São, acima de tudo, os feiticeiros que usam a vida material, que usam as falhas inerentes à vida material como instrumentos para obter seus fins infinitamente perversos. E deixe-me dizer-lhe isto, nossos sentidos superiores estão tão embotados, estamos tão encharcados de materialismo, que provavelmente não reconheceríamos a maldade real se a encontrássemos. Mas não deveríamos experimentar um certo horror, um terror como você insinuou que sentiríamos se uma roseira cantasse, na mera presença de um homem mau? Deveríamos se fossemos naturais. Crianças e mulheres sentem esse horror de que você fala, até os animais o experimentam. Mas com a maioria de nós a convenção, a civilização e a educação cegaram, ensurdeceram e obscureceram a razão natural. Não, às vezes podemos reconhecer o mal por seu ódio ao bem, não é preciso muita penetração para adivinhar a influência que ditou, inconscientemente, a crítica Blackwood de Keats, mas isso é puramente incidental. E, via de regra, suspeito que os hierarcas de Tophet passam despercebidos, ou, talvez, em certos casos, como homens bons, mas equivocados. Mas você usou a palavra inconsciente agora, dos críticos de Keats. A maldade é inconsciente? Sempre. Deve ser assim. É como santidade e genialidade neste como em outros pontos, é um certo arrebatamento ou êxtase da alma, um esforço transcendente para ultrapassar os limites comuns. Assim, superando estes, supera também o entendimento, a faculdade que toma nota daquilo que vem antes dele. Não, um homem pode ser infinita e terrivelmente mau e nunca suspeitar disso. Mas eu lhe digo que o mal neste sentido, certo e verdadeiro, é raro, e acho que está ficando cada vez mais raro. Estou tentando me apossar de tudo, disse Cograve. Pelo que você diz, deduzo que o verdadeiro mal difere genericamente daquilo que chamamos de mal? Muito bem. Há, sem dúvida, uma analogia entre os dois, uma semelhança que nos permite usar, com toda a legitimidade, termos como pé da montanha e perna da mesa. E, às vezes, é claro, os dois falam, por assim dizer, na mesma língua. O mineiro bruto, ou poça, o homem tigre não treinado e pouco desenvolvido, aquecido por 1 litro ou 2 acima de sua medida habitual,
chega em casa e chuta sua esposa irritante e imprudente até a morte. Ele é um assassino. E Gires de Raiz era um assassino. Mas você vê o abismo que separa os dois? A palavra, se assim posso falar, é acidentalmente a mesma em cada caso, mas o significado é totalmente diferente. É flagrante Gobson confundir os dois, ou melhor, é como se suponhamos que Juggernaut e os Argonautas tivessem algo a ver etimologicamente um com o outro. E, sem dúvida, a mesma fraca semelhança, ou analogia, corre entre todos os pecados sociais e os verdadeiros pecados espirituais, e em alguns casos, talvez, os menores podem ser mestres para levar alguém ao maior, da sombra à realidade. Se você for um teólogo, verá a importância de tudo isso. Lamento dizer, comentou Cograve, que dediquei muito pouco do meu tempo à teologia. De fato, muitas vezes me perguntei por que motivos os teólogos reivindicaram o título de ciência das ciências para seu estudo favorito, já que os livros teológicos que examinei sempre me pareceram estar preocupados com piedades fracas e óbvias, ou com os reis de Israel e Judá. Não quero saber desses reis. Ambrose sorriu. Devemos tentar evitar discussões teológicas, disse ele. Percebo que você seria um disputante amargo. Mas talvez as datas dos reis tenham tanto a ver com teologia quanto as unhas do assassino com o mal. Então, voltando ao nosso assunto principal, você acha que o pecado é uma coisa esotérica, oculta? Sim. É um milagre infernal como a santidade é o supremo. De vez em quando é elevado a tal ponto que deixamos inteiramente de suspeitar de sua existência, é como a nota dos grandes pedais do órgão, que é tão profunda que não podemos ouvi-la. Em outros casos pode levar ao manicômio, ou a questões ainda mais estranhas. Mas você nunca deve confundi-lo com mera má conduta social. Lembre-se de como o apóstolo, falando do outro lado, distingue entre ações caritativas e caridade. E como alguém pode dar todos os seus bens aos pobres e ainda assim carecer de caridade? Então, lembre-se, pode-se evitar todo o crime e ainda assim ser um pecador. Sua psicologia é muito estranha para mim, disse Cograve, mas confesso que gosto dela. E suponho que se possa deduzir de suas premissas a conclusão de que o verdadeiro pecador pode muito possivelmente parecer ao observador um personagem inofensivo o suficiente? Certamente, porque o verdadeiro mal não tem nada a ver com a vida social ou as leis sociais, ou se tem, apenas incidentalmente e acidentalmente. É uma paixão solitária da alma, ou uma paixão da alma solitária, o que você quiser. Se, por acaso, a compreendermos e compreendermos seu pleno significado, então, de fato, ela nos encherá de horror e espanto. Mas essa emoção se distingue amplamente do medo e do desgosto com que consideramos o criminoso comum, pois este último se baseia em grande parte ou inteiramente na consideração que temos por nossas próprias peles ou bolsas. Odiamos um assassinato, porque sabemos que deveríamos odiar ser assassinados, ou ter alguém de quem gostamos assassinado. Assim, do outro lado, veneramos os santos, mas não gostamos deles como nossos amigos. Você pode se convencer de que teria. Assim com os pecadores, como com os santos. Se você conheceu um homem muito mau, e reconheceu sua maldade, ele, sem dúvida, o encheria de horror e temor, mas não há razão para você não gostar dele. Pelo contrário, é bem possível que, se você conseguisse tirar o pecado de sua mente, pudesse encontrar a companhia do capital pecador e, em pouco tempo, talvez tivesse que raciocinar de volta ao horror. Ainda assim, como é horrível! Se as rosas e os lírios de repente cantassem nesta manhã, se os móveis começassem a se mover em procissão, como na história de Maupassant.
Estou feliz que você tenha voltado a essa comparação, disse Cograve, porque eu queria lhe perguntar o que é que corresponde na humanidade a essas façanhas imaginárias de coisas inanimadas. Em uma palavra, o que é pecado? Você me deu, eu sei, uma definição abstrata, mas gostaria de um exemplo concreto. Eu lhe disse que era muito raro, disse Ambrose, que parecia disposto a evitar dar uma resposta direta. O materialismo da época, que fez muito para suprimir a santidade, talvez tenha feito mais para suprimir o mal. Achamos a terra tão confortável que não temos inclinação nem para subidas nem para descidas. Parece que o estudioso que decidiu especializar-se em Tophet seria reduzido a pesquisas puramente antiquárias. Nenhum paleontólogo poderia lhe mostrar um pterodátilo vivo. E, no entanto, acho que você se especializou, e acredito que suas pesquisas chegaram aos nossos tempos modernos. Você está realmente interessado, eu vejo. Bem, confesso que me envolvi um pouco e, se quiser, posso lhe mostrar algo relacionado ao assunto muito curioso que estamos discutindo. Ambrose pegou uma vela e foi para um canto distante e escuro da sala. Cograve o viu abrir uma venerável escrivaninha que estava ali, e de algum recesso secreto tirou um embrulho e voltou para a janela onde estavam sentados. Ambrose desfez um embrulho de papel e tirou uma carteira verde. Você vai cuidar disso? Ele disse. Não o deixe por aí. É uma das melhores peças da minha coleção, e eu lamentaria muito se fosse perdida. Ele acariciou a encadernação desbotada. Eu conheci a garota que escreveu isso, disse ele. Quando você a ler, verá como ela ilustra a conversa que tivemos esta noite. Há uma continuação também, mas não vou falar disso. Houve um artigo estranho em uma das resenhas há alguns meses, recomeçou ele, com ar de homem que muda de assunto. Foi escrito por um médico, Dr. Coren, eu acho, era o nome. Ele conta que uma senhora, vendo a menina brincando na janela da sala, viu de repente o pesado caixilho ceder e cair nos dedos da criança. A senhora desmaiou, eu acho, mas de qualquer forma o médico foi chamado e, depois de tratar os dedos feridos e mutilados da criança, foi chamado a mãe. Ela gemia de dor, e descobriu-se que 3 dedos de sua mão, correspondentes aos que haviam sido feridos na mão da criança, estavam inchados e inflamados, e mais tarde, na linguagem do médico, surgiu uma descamação purulenta. Ambrose ainda manuseava delicadamente o volume verde. Bem, aqui está, disse ele finalmente, separando-se com dificuldade, ao que parecia, de seu tesouro. Você vai trazê-lo de volta assim que você o ler, disse ele, enquanto saíam para o corredor, para o velho jardim, desmaiado com o odor de lírios brancos. Havia uma larga faixa vermelha no leste quando Cograve se virou para ir embora, e do terreno alto onde estava ele viu aquele espetáculo horrível de Londres em um sonho. O livro verde.